for para você eu vendo. Mas eu não tenho dinheiro. Se você aceitar eu pagar um pouquinho por mês aí, na famosa pedalada, eu aceito, né? Ela falou assim, faz o seguinte, pega aqui a chave do carro, pega as coisas do carro, paga R$ 500 por mês aí, só me tira amanhã do nome do carro, do meu nome, aí e fica com o carro para você. Eu falo, Jesus. Aí eu falo, uns negócios desses não aparecem para mim, irmão. Aí eu falei, eu estou sendo fiel, eu estou me posicionando com Cristo. Mas estou brincando, gente, isso é verdade, amém? O Tiago acabou de falar agora aqui, contar esse testemunho. Eu quero contar esse testemunho para vocês, porque ser fiel a Deus e se posicionar com Ele, e Ele falou um dia para mim assim, mas no tempo certo vai acontecer, e aconteceu, no tempo certo vai acontecer, e aconteceu. E aconteceu a mesma coisa com a pastora Camila, com a nossa vida também essa semana, há 2 semanas e meia atrás, nós tínhamos um carro, estava com uns probleminhas, a agência pegou o carro de volta, devolveu a entrada, com a entrada pegamos um carro melhor, amém? 2 anos mais velho, mas melhor do que aquele que a gente estava, e uma benção, irmão, e detalhe, sem prestação, à vista, e Deus foi fiel, mais uma vez, para a glória de Deus, amém? Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Obrigado, Jesus, amém? Levante sua mão, quero profetizar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos seus filhos, Pai. Tu estás vendo, Senhor, o coração de cada um deles, e o Senhor conhece, e principalmente sabe da necessidade de cada um. Em nome de Jesus, eu profetizo que as boas notícias acontecerão, e nós ouviremos essas boas notícias, de hoje para 7 dias, até quinta-feira que vem. Senhor, eu profetizo até quinta-feira que vem, boas notícias para os seus filhos, notícias que estamos esperando há anos, notícias que estamos esperando há meses, há semanas, documentos que estão parados, travados na justiça, que sejam agora esclarecidos, abertos, e que nós possamos receber tudo aquilo que está travado na justiça, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que eu oro crendo, e profetizo sobre a vida dos seus filhos, para a glória do teu santo nome, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Oh, glória, Deus habita em meus louvores mesmo, né? E que é mais testemunho de oferta do que falar sobre dízimos, oferta, do que um testemunho desse? O que a fidelidade gera no cristão? Fica até, por mim já poderia sentar, cada um passar, entregar a sua oferta, porque depois na palavra dessa, um testemunho para edificar a nossa fé, não tem mais muito que se acrescentar. Mas nessa noite a gente vai falar um pouco de dízimos e ofertas, e eu entendo, assim como o bispo disse, que a fidelidade é o principal ponto de partida para qualquer tipo de prosperidade, não digo financeira, mas espiritual, ministerial, carreira, empresarial, seja o que for. Acho que a fidelidade é o ponto de partida. Por isso que o Senhor tem honrado a vida do Tiago, da Priscila, do bispo, da pastora e de muitos aqui. Eu tenho certeza que vai ter muitos testemunhos aqui, para a honra e glória do Senhor, que é os testemunhos que move tudo, né? Que edifica aquelas pessoas que muitas vezes não têm mais esperança, e vem um testemunho e fala, nossa, eu estava passando por aquilo, então vou aguentar mais um pouquinho, que a minha vez está chegando. Aleluia. Né? Glória a Deus, aleluia. E para complementar também, eu queria falar sobre terça-feira, que nós tem um estudo maravilhoso aqui, bíblico. Quem puder, venha. Mas o que tem a ver terça com dízimos e ofertas? Nessa terça, em especial, o bispo deu mais um testemunho para nós, falando sobre tipos de oferta, né?
Porque nesse momento do culto é tão importante quanto qualquer outro. A adoração é o que leva a igreja realmente a se quebrantar, estar ali com Jesus, estar ali conectado, essa atmosfera maravilhosa que o louvor nos cria, nos gera. Mas o momento da oferta é aquilo que o Senhor vem entregar para o Senhor, né? E aquilo que é consagrado ao Senhor. Então, tudo que é consagrado, como foi nos ensinado, através de um testemunho que o bispo deu na terça-feira, o inimigo não toca. Ele não tem o poder de tocar, porque foi consagrado ao Senhor. A partir do momento que você consagra aquilo a Deus, é dele. Por isso que a primeira parte tem que ser, a primícia tem que ser do Senhor. Porque você consagra a Ele, é dele. E ele se sente, não vou dizer na obrigação, mas ele se sente tão tocado que nada daquele seu 100% e 90% que sobrou para você é tocado pelo inimigo. Então é tão importante quanto. E tem oferta de sacrifício, como ele disse, deu um testemunho também de ofertas de sacrifício. Que é quando você tem para algo seu e Deus manda você entregar para algo que não é teu. E você fica, meu Deus, e agora eu não vou ter nada. Ele deu um testemunho maravilhoso, falando que ele fez uma oferta do dinheiro do aluguel que ele tinha há muitos anos atrás. E o Senhor o honrou. Ele ficou desesperado, não sabia, como ele falou, aqui quinta-feira vai ter testemunhos, vai ter destravamento. E o testemunho dele falava que ele tinha que pagar um aluguel numa quinta-feira. E passavam-se os dias e nada. E ele entregou tudo aquilo no altar do Senhor, tudo que ele tinha. E no dia, na quinta-feira, um irmão de manhã passou e colocou um envelope no bolso dele. E ele, atrasado para ir para o trabalho, chegou no trabalho. E aquele irmão, ele lembrou que tinha que pagar o aluguel, tirou do bolso, era o valor do aluguel que ele tinha, um cheque e um pouco mais. E não parou nisso. Por aquela oferta de sacrifício, o Senhor abençoou ele por 4 anos. Até um pouco mais. Então, ele não tinha naquele momento, mas ele obedeceu. Então, a oferta de sacrifício é isso. Quando nós não temos para nós muito, só aquele justo e oferecemos na casa do Senhor. Explicou sobre a oferta alçada, muitas pessoas não sabem, que é ao mesmo tanto que o dízimo ou um pouco mais. É a oferta alçada. Então, quando nós ofertamos na casa do Senhor, não só para que mantenha as coisas de Deus, mas que para a nossa vida também seja edificada. Não só por obediência, mas o Senhor fala para nós fazermos a oferta com amor, com muita dedicação, devoção, fazer com amor a oferta, entregar com alegria, porque com alegria Ele vai te recompensar. E muitas vezes a gente não sabe porque está travada a nossa vida financeira, espiritual, ministerial, empresarial, porque às vezes falta um pouquinho de fidelidade, um pouquinho de coragem, acreditar que vai estar apertado, mas o Senhor vai ser contigo. Quantas e quantas vezes eu e minha esposa estávamos ali naquela aperto, mas o dízimo vinha e não chegava na hora H, o Senhor honrava. Não vinha de onde a gente nem imaginava. Por isso que muitas vezes é dito que o Senhor move o coração de pessoas para nos abençoar. E é quando tem esse tipo de fidelidade, esse tipo de oferta, de amor, de sacrifício, e o Senhor vem e nos honra. E existem várias formas de nós podermos ofertar ao Senhor. Ofertar com a nossa oração, quando nós não temos o dinheiro, o nosso joelho em prol da vida de um outro irmão. Orar pelo aquele irmão que está do seu lado, que você nem imagina, porque ele está sentado às vezes do seu lado, mas tem um propósito, ele está do seu lado. Deus colocou ele do seu lado, e às vezes você incomodou alguma coisa. Ora, meu irmão, não precisa ir lá na pessoa e pôr as mãos, mas clame pelaquela vida. Muitas vezes esse é o tipo de oferta que move o coração de Deus. Muitas vezes você está com o coração quebrantado e arrependido ali na presença do Senhor. Esse é o coração que o Senhor não nega. Não tem como Ele não te honrar. E é isso, irmãos. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Até pedir para tá esperto, irmão Rosa. Glória a Deus. Vou até ler aqui na versão da King James. Quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Muitas vezes
nós retemos o que nós deveríamos ofertar. É aquele medo, nossa, mas eu só tenho o justo do aluguel, eu só tenho o justo daquela água, só recebi aquilo, mas separa o do Senhor, você vai ver se não vai ser honrado. Uma certa feita o Senhor revelou aqui neste altar que tinha uma pessoa que estava necessitada de uma conta de internet que você paga para fazer a obra de Deus. Foi através da boca do bispo que o Senhor revelou a ele. E essa pessoa está aqui, né? Está lá sorrindo, linda. E essa pessoa foi abençoada. E Deus moveu o coração de pessoas para abençoar a vida dela. Mas só ele sabia o que ela estava passando, mas ela não falou para ninguém. Mas o Senhor revelou. Então não retém aquilo que é do Senhor. Dizime, oferte com amor, com alegria. Que forma que eu posso dizimar, Fábio? Ofertar, hoje eu quero ofertar. Tem lá a diaconisa lá no fundo, tem o presbítero Roberto. Só levantar a mão, ele vai passar o envelope, vai passar a salva, depois você faz o depósito, para quem quiser ofertar. Temos ofertar pelo Pix da igreja. Quem tiver, o CNPJ quiser colocar aqui, tem o Pix da igreja, para que possa ser ofertado. Tem várias formas de a gente poder abençoar a casa do Senhor. Ah, eu não trouxe, eu só trouxe o cartão, tem a maquininha com o diácono, com o presbítero Roberto, perdão. Levanta a mão, oferta. Porque não é só para mantimento da igreja, como eu disse, não é para o bispo, não é para os pastores, líderes. É para pessoas que você nem imagina ir abençoada nessa obra. Ó, o Pix da igreja está aí, ó, quem puder. 27011-502 contra 74. Ou tem a conta do Bradesco também para fazer. Agência 7748-0800-384. Então muitas pessoas são abençoadas através do seu dízimo, da sua oferta. Não é só o ar-condicionado da igreja, a cadeira confortável, mas tem obras missionárias. Tem pessoas na África sendo abençoadas, crianças, hospitais sendo construídos através do seu dízimo. E muitas vezes a sua fidelidade é o que faz acontecer, que acontece na vida do Tiago, que aconteceu na vida da presbítera, na vida do pastor, na vida do pastor Flávio, da pastora Lu, que eu sei que ali também tem muitos testemunhos para a glória do Senhor. Já passaram muitas e muitas situações. Quer mais testemunho do que a Isabela correndo aqui? Então oferte para a glória do Senhor. Hoje não vai ter as crianças, né? Hoje não, né? Então se coloque de pé, irmãos. Quem quiser ofertar, fique à vontade, oferte. Vamos fazer uma oração e consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite nos colocamos na sua presença, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, Pai. Nessa noite, Pai, consagramos todos os dizimistas e ofertantes, aqueles que têm, aqueles que não têm também, Pai. Que possam nessa noite ser abençoados, Pai. Que nada falte, Senhor Jesus, nem só nos seus celeiros, mas na sua vida ministerial, empresarial, no emprego, não falte nada, Pai. Abra a porta para aqueles que não têm, Senhor Jesus, estão necessitados de emprego, Senhor Jesus. Ajude, Papai, aqueles empresários que todo dia lutam, autônomos que lutam todo dia fervorosamente para poder trazer o sustento para suas casas, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, cada filho e filha que está aqui nessa noite, aqueles que não estão também, Pai. Aqueles que estão na live, o Senhor moveu o coração para que pudesse abençoar essa obra. Toca, Senhor Jesus, nos corações duros, Senhor Jesus, para que eles possam entender que a fidelidade e a obediência vai levar eles a lugares que eles nunca imaginaram. Pois não adianta nós, Papai querido, Papai amado, queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Toca, Senhor, nos nossos corações, nos muda, nos transforma, nos liberta. Mas consagramos a Ti, Senhor Jesus, todos os dízimos e ofertas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ofertar. Eu quero chamar aqui também já nossa pastora amada Camila, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite para nos abençoar. Aleluia, santo é o Senhor. Estenda suas mãos para a pastora, ore e clame para a vida dessa serva do Senhor,
que tanto faz por este ministério, que clama por tantos filhos e filhas. Soberano Deus, eterno Pai, aqui apresentamos a Tua filha, Senhor, no Seu altar, para que ela possa, Senhor Jesus, falar conosco, Pai, ser usada pelo Senhor, Senhor Jesus, que ela seja um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor possa falar conosco, Pai. Nos direciona, Pai, nos exorta, nos ensina, Pai. Fala conosco, Papai, tudo aquilo que nós precisamos. Capacita cada vez mais a Sua filha, Senhor, para que ela possa, Senhor Jesus, cada vez mais ser usada como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fala tudo que nós precisamos ouvir, Pai, não somente o que nós queremos. Tire-nos, Senhor, do conforto da nossa mesmice, Senhor, e nos leve para o confronto das mudanças. Fala conosco, Espírito Santo. Tens liberdade nessa noite, neste lugar. Toca em cada filho e filha, leva toda a mente cativa, Senhor, para que nós possamos estar entronizados e atentos à Sua palavra. Queremos ouvir o som da Sua voz. Tens liberdade em nosso meio, Pai. Passeia entre nós, Pai. Abençoa a Sua filha, Senhor Jesus, para que ela possa verdadeiramente trazer uma palavra rema, Senhor Jesus, que eu sei que foi preparada, estudada, Senhor Jesus, e veio direto do Seu trono, Pai. Fala conosco, Papai. É que eu te peço, é que eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Paz do Senhor, glória a Deus, amém? Glória a Deus, vocês jantaram? Não, tem gente que não jantou, por isso que o glória a Deus, a paz do Senhor foi fraquinho, ó. Amém, glória a Deus. Fazia tempo, né, que eu não subi aqui, acho que a última vez que eu subi foi o ano passado. Foi na última quinta-feira, né, do ano, que nós fizemos aqui. Mas glória a Deus, amém? Como eu e a pastora Lu, a gente fala, não é um lugar de conforto para nós, né? Mas assim como nós levantamos a mão ao Senhor e dissemos, eis-nos aqui. É onde o Senhor nos coloca, quando o Senhor manda, a gente tem que fazer. E isso que o obreiro Fábio falou é exatamente isso, né? Tirar da zona de conforto. A pastora Lu trouxe essa palavra, o bispo também falou, né? Tem pregado sobre isso. Muitas pessoas aqui, Deus tem usado para falar, para sairmos da área de conforto, falando de mudança. E quero dizer para vocês que era para mim ter ministrado na quinta passada. Mas quinta passada eu estava assim, para quem não sabe, a gente estava em processo de mudança. A gente saímos da zona de conforto, exatamente. Por isso que a gente fala que a gente tem que saber o que fala para Deus, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou. Aí Deus permite só uma beiradinha, você vai estar vendo, isso ainda não está pronto. Mas glória a Deus, a gente estava em processo de mudança, né? A gente morava aqui em cima, aí o dono pediu a casa, saímos daqui, fomos para um outro lugar. E aí peguei uma gripe também, estava sem voz. Aí liguei para a pastora Jennifer, falei, pastora, você troca comigo? Você prega essa quinta e eu prego a quinta que vem. Mas glória a Deus que Deus sabe de todas as coisas, né? E estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amados, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Nós vamos ler primeiro do 12 ao 16, depois a gente continua aí nesse mesmo capítulo, amém? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Somente até aí, mas continua aí que daqui a pouco a gente vai voltar nesse capítulo. Amados, quando
eu estava passando por esse processo, muitos aqui, né, a grande maioria já conhece a nossa história, e eu costumo dizer que os dias que eu não estou bem, eu não costumo esconder. Eu tenho por natural em compartilhar. Eu acho que a gente como pastor, a gente não tem que mostrar que a gente pode todas as coisas. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos frágeis também. Temos dias bons e dias ruins, né? Porque muitas vezes quando a gente sobe aqui e a gente só fala, né, das coisas boas, a gente não costuma preparar as pessoas para os dias ruins. E os dias ruins, eles vêm, né? Ele veio para Jesus, quanto mais para nós, que somos meros mortais, né? Então, ele vai vir o dia ruim. Só que, qual é a estratégia? É nós orarmos e buscarmos pela presença do Senhor. Porque foi isso que Jesus veio ensinar. E quando Jesus, assim como a palavra lida aqui, ele passou a noite orando, a palavra diz que quando ele desce do monte, ele escolhe 12 pessoas. 12 homens ali, improváveis, e que se fosse por nós não escolheríamos. Se nós conhecêssemos a vida de cada um, nós não escolheríamos. E eu, essas semanas que eu não estava bem, a gente, como a pastora Luz também já falou, né, a gente virou o ano aí achando que esse ano ia ser um pouquinho mais folgado, né, um pouquinho menos apertado. E aí no dia do meu aniversário, dia 20 de janeiro, cai uma bomba na cabeça. E aí eu fiquei mal, não por deixar de confiar em Deus, porque a gente sabe o quão grande é, e a gente sabe que Ele é infinitamente maior do que os nossos pensamentos, do que a gente acha que Ele pode fazer. Ele vai muito além de tudo isso. Mas assim como a gente estava comentando, estava falando ontem com o pastor Flávio, nós somos seres humanos e a gente se abate, né? Porque a gente tem a nossa alma e a gente se abate. E aí caiu essa bomba, eu falei, Senhor, são 4 anos praticamente vindo de luta em luta, de guerra em guerra, e agora parece que ia dar um alívio, vem outra bomba, Senhor. E eu falava para o Senhor, o Senhor falou, o Senhor tem promessa, mas como pode? Sabe aqueles questionamentos que a gente como ser humano faz? Na hora que vem a perseguição, na hora que vem a aflição, na hora que vem a dor, na hora que vem o não, quando a gente achava que havia um sim. E eu compartilhei aqui com alguns pastores, com alguns irmãos, na reunião de líderes aqui que a gente faz, na primeira segunda-feira do mês, eu só chorava, né? E eu falei, Senhor, eu preciso ser cuidada. E parece que nessa hora, a gente está tão abatida, que não é que Deus não fala com a gente, é que a gente está num turbilhão tão grande de emoção, os nossos pensamentos estão tão bagunçados. Eu costumo dizer que a minha cabeça, às vezes, sabe quando você vai no shopping, que tem aquele quiosque de chocolate, aquela cascata de chocolate, assim, o fundi, que você olha lá, tem o chocolate branco, meio amargo e é o leite. Eu falo que a minha cabeça, às vezes, é aquilo. Nem ela sabe qual o sabor que ela é, o que ele é ali. Mas eu falo que glória a Deus, porque Deus me entende. Mesmo imperfeita, mesmo com as minhas dúvidas, mesmo com as minhas fraquezas, Ele me entende. E quando eu estava refletindo, passando esse processo, o Senhor foi me dando essas ministrações. E Ele me deu essa palavra, dizendo que Ele escolheu 12 improváveis. Quando Jesus desce do monte de orar, você acha que o Pai já não tinha revelado os 12 a qual Ele escolheria? O propósito que Ele passaria, o processo que Ele passaria pela humanidade. E quando Ele olha para esses improváveis, Ele vê Pedro. Pedro negou. Pedro era bruto. Pedro era difícil, era turrão, teimoso. Judas o traiu. Judas o vendeu. E a gente olha para pessoas normais, cheias de problemas, mas a qual o Senhor viu o potencial e sabia que a conclusão do processo seria um grande milagre.
E aí eu fazendo esses questionamentos, eu falei: Senhor, eu sei que mesmo através das minhas imperfeições, o Senhor me escolheu. O Senhor, antes do ventre da minha mãe, disse assim: você vai descer, você vai ser gerada lá no ventre da sua mãe. Você vai nascer, você vai crescer, você vai casar, você vai dar frutos, mas o principal, você vai me servir. Mesmo com as suas imperfeições, porque eu te conheço. E eu comecei a refletir na palavra do Senhor sobre exatamente isso. Porque nós temos passado dias tão difíceis. E quantos aqui não estão pensando em desistir? Porque eu já pensei por muitas vezes. Senhor, o Senhor não fez do jeito que eu achei. O Senhor não fez da maneira que eu queria. Para que continuar servindo? Para que continuar? E são questionamentos que vão vir. Porque enquanto a gente estiver aqui, nós vamos passar por esses dias. Jesus passou por isso e o próprio diabo veio e tentou nas aflições de Jesus. E você acha que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não vai tentar na minha e na tua aflição? Ele não vai tentar te parar, ele não vai tentar colocar coisa na sua cabeça dizendo: quem é você? Olha a tua vida, está uma desgraça, é um buraco atrás do outro, é um abismo atrás do outro. Parece que mal você subiu para respirar, já vem outra onda e tenta te submergir. Mas corre os seus olhos agora para o mesmo versículo do capítulo 6, no versículo 20 diz assim: olha o que Jesus falando para os discípulos respondeu, falando para eles. E levantando ele os olhos para os seus discípulos dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais os profetas. O que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo assim para esses 12 improváveis, cheios de problemas: vocês têm que entender que vocês vão caminhar comigo, vocês passarão por fome, passarão por problemas, passarão por situações, mas vocês têm que entender que o vosso galardão não está na terra, a sua recompensa não está na terra. Ele tem preparado algo muito maior e melhor para mim e para você. Ele está dizendo assim para você: não se incomode com aqueles que têm se levantado, não se importe com aqueles que têm dito: quem é você? Olha aí, cadê o teu Deus? Você continua olhando para o céu e dizendo: o meu Redentor vive, fez os céus e a terra, e se Ele me colocou, se Ele me levantou, é só Ele que tira, é só Ele que abate, porque quando Ele abate, Ele levanta, Ele exalta. Nós não temos que temer. Por mais que somos fracos, o Senhor está te lembrando essa noite: eu te chamei, eu te escolhi, eu conheço você melhor do que você mesmo. Eu sei quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, eu sei quantas lágrimas você tem derramado. Você acha que Deus não está te ouvindo? Você acha que Deus não está olhando para você? De certo que Ele tem provado até o último segundo, até o último minuto, mas tem acontecido. Há um tempo atrás, eu contei essa historinha aqui, mas tem bastante gente nova desde aquela época. Eu vou compartilhar algo para vocês. Tudo que acontece na nossa vida,
a gente tem que tentar olhar com o lado bom, mesmo sendo ruim. A própria palavra diz que se os nossos olhos forem bons, tudo em nosso corpo é bom. Porque os nossos olhos é a porta, aquilo que a gente está vendo, né? A gente tem a prova de Tomé, andava com Jesus e mesmo assim teve que ver para crer. E muitos de nós somos assim, né? Deus está falando, mas enquanto não acontece, a gente não deixa ansiedade, não deixa angústia ali, né? Oh, Jesus, é literalmente aquele louvor: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir sua voz. É a gente determinar sobre a nossa alma, né? Aquieta, porque o Espírito é maior do que as minhas emoções. E amados, essa historinha mexeu muito comigo, porque ela fala de 2 meninos gêmeos, né? Irmãos gêmeos ali. O bispo já ia falar, verdade, irmãos gêmeos? Já ia falar, né? E amados, gêmeos ali, e a mãe não entendia o quanto um era diferente do outro, mas era numa proporção, não fisicamente, mas no jeito de ser. Um tudo viu o lado bom das coisas, e o outro tudo viu o lado mal das coisas. E a mãe levou no médico, no psiquiatra, e falou assim: doutor, eu não consigo entender e não sei mais o que eu faço. Um só vê o lado bom das coisas e o outro só vê o lado mal das coisas. Eu não sei mais o que fazer. Eu queria mudar esse jeito desse menino. Tudo é maldade, tudo é ruindade, tudo é ladeira abaixo. Ele não tem um momento de otimismo. E o médico olhou para ela e falou assim: faz uma dinâmica com eles. Dá um presente para aquele que é bom, um presente ruim. E aquele que é mal, dá um presente bom. Eu te garanto que o negócio vai mudar, porque ele está vendo ali, né? Ele está sendo presenteado, independente da situação. E assim a mãe fez. Para esse que só via as coisas ruins, a mãe deu uma bicicleta. E para aquele que era ruim, para aquele que era bom, que só via as coisas boas, a mãe deu uma caixa cheia de esterco. Né? Fezes de cavalo, vamos dizer assim. E aí a mãe deu primeiro para aquele que só via as coisas boas. Deu aquela caixa cheia de esterco ali para o menino. O menino, quando abriu aquela caixa, falou: eu não acredito, não. E a mãe falou: não é possível que esse menino vai ver alguma coisa boa em cocô, cara. Não é possível. Aí ela falou: peraí, deixa eu dar o presente logo do teu irmão. Ela vai dar o presente para aquele que só vê as coisas ruins. Aí chega aquela caixa enorme, aquele embrulho enorme, ele começa a rasgar, eu não acredito que você me deu isso. Uma bicicleta. Mãe, eu vou cair, vou me machucar, vou estourar a cabeça, vou me ralar. Mãe, não dá. Aí ela falou: meu Deus. Quando ela olha para aquele menino está deslumbrado com aquela caixa de esterco. Ela falou: qual vai ser aquele que vai mandar para mim? Porque não é possível. Aquele menino olha para a mãe e fala assim: cadê, mãe? Foi o melhor presente que eu já recebi. Ela olha para ele e fala: como assim o melhor presente que você já recebeu? Cadê o pônei? Cadê o meu pônei? Amados, tudo ele vai ver o lado bom. Por quê? Porque aqueles que confiam e sabem que o melhor está por vir. Ele sabe que as coisas dessa terra são muito pequenas diante da grandiosidade de Deus. E eu nesse processo todo eu dizia ao Senhor: Senhor, eu vou tentar ver o lado bom das coisas. Senhor, eu vou tentar ver o lado bom da coisa. E assim eu comecei a fazer. E as coisas foram se encaixando, mas nos tiraram da zona de conforto, né? Deus é expert nisso, porque Ele faz a gente entender e compreender que nós somos totalmente dependentes dEle. Quando a gente tem essa convicção de sermos dependentes somente de Deus, as coisas acontecem. Porque é literalmente o que a palavra diz: onde está o teu coração? O seu coração está firmado na palavra, na promessa, nas coisas que o Senhor tem dito para você, ou nas coisas que os seus olhos têm visto e têm feito você duvidar?
São coisas fortes, são coisas duras, mas são processos que nos levam a um amadurecimento muito grande com Deus, a um patamar muito longe com Deus. E amados, nesse processo todo, tem uma coisa que eu falo que eu preciso ainda aprender e estou aprendendo. Nós, como seres humanos, a gente tem uma mania muito feia de fazer as coisas e esperar algo em troca, né? E com Deus não é diferente. Mas eu estou fazendo, porque por mais que você ache que você não pense, não, acho que eu nunca falei isso para Deus, você pensa. Porque na hora que vem o não, na hora que dá errado, qual é a primeira coisa que a gente fala? Mas Senhor, eu estou fazendo as coisas certas. Não é assim que a gente fala? É a mesma coisa, você só está falando de uma outra maneira. E aí, quando a gente só faz e só recebe bordoada, só recebe paulada, só recebe palavra que não dá, né? Você faz, você pratica o bem, a pessoa vem e te dá uma facada nas costas. Aí você fala assim, Senhor, eu vou parar de fazer as coisas, vou parar de falar do teu evangelho, eu só levo paulada, eu só levo pedrada. Eu li uma frase que mexeu muito comigo. Ela diz assim: quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter sabedoria de lidar com a ingratidão. O bem, a gente está sempre fazendo. Mas quando vem a ingratidão, e a ingratidão vem sempre daqueles que a gente menos espera, e dos mais próximos. Só que eu posso te dizer quem é assim? Eu e você com Deus. A gente só colhe o que a gente planta. Mas quando eu tenho sido ingrata com Deus? Quando eu digo não às coisas que Ele me manda fazer. Quando eu digo sim ao pecado que desagrada ao Espírito Santo. Quando eu sou ingrato de murmurar. Quando eu sou ingrato de me manter na posição, no banco que Ele já disse para mim estar na obra, estar fazendo. Eu sou ingrato. Eu sou ingrato porque foi um alto preço pago por mim e por você. E se você está sentado, acomodado, o Senhor já queria que você estivesse fora dessa zona de conforto há muito tempo. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor me diz que o reino dos céus, ele é conquistado à força. Qual força? A força de dizer não ao pecado, a força de dizer não às coisas que desagradam ao Senhor, a dizer não quando o meu corpo está dizendo sim, quando a minha cabeça está dizendo não vai hoje, não faz, para, o que está te acrescentando? É essa força. Mesmo que você vai se arrastando, mas é o Senhor que está te sustentando, é o Senhor que está te conduzindo. Ele conhece as tuas fraquezas, vai com elas mesmo, porque Jesus, quando veio, Ele separou esses 12, que eram totalmente improváveis, cheios de problemas, cheios de pecados, andaram com Jesus, e sabe quando eles se converteram? Quando Jesus voltou ressurreto. Jesus precisou morrer para eles se converterem. Nem andando com Jesus eles se converteram, porque Pedro negou 3 vezes. Quanto mais nós. Amados, são palavras duras, mas são palavras necessárias. Jesus está voltando. A terra tem manifestado. A terra está a olho nu para qualquer um, independente daquele que crê e aquele que não crê. Tá tudo invertido, tá tudo bagunçado, mas você acha que é por acaso? Não. A terra, a criação de Deus, está dizendo: o seu Salvador está às portas, o seu Salvador está voltando. E para eu e você entrarmos no reino de Deus, nós precisamos renunciar mais. Nós precisamos nos colocar mais diante da presença de Deus. Nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, e continuar fazendo por Ele. Às vezes a gente vem para cá se arrastando.
Queria estar aqui? Não, queria estar lá na minha cama. A pastora Lu que o diga, né? Esses dias também passando mal, ruim, mas o Senhor vê este sacrifício também. Sabe, quando acontece alguma coisa, você fala, ai, não vou na igreja porque aconteceu tal coisa. É nesse dia que o Senhor quer que você sacrifique a sua carne, a sua alma e diga, Senhor, o Senhor me sustentará, o Senhor me levantará e me dará força. Eu vou te adorar. São 2 cultos por semana. De terça tem um estudo. Quando ele fala de sacrifício, não é só financeiro, irmãos. É principalmente a carne que luta tanto contra o espírito. Nós precisamos nos colocar para ontem, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta. Glória a Deus. Em Salmos, glória a Deus, Salmos 127, de número 127, versículo 4. Quando eu estava também nesse processo, o Senhor falava muito comigo acerca de flecha. Sabe quando a gente é uma flecha? Quem já viu aqui um arqueiro? Tem aí, as crianças já devem ter visto o arqueiro lá da Marvel, né? O arqueiro lá, ele puxa e quando ele solta a flecha, ela vai num destino certo. Ela não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, né? Ela não vai simplesmente, você jogou reto, ela não vai subir, ela não vai descer, não. Simplesmente ela vai para o alvo. E o Senhor falava tanto comigo acerca de flecha, de flecha, de flecha, que eu era uma flecha nas mãos dele. Que eu já tinha sido lançada e eu não podia parar. Eu não podia diminuir a minha intensidade. Porque a flecha, ela só estaciona quando chega no ponto final. E eu creio que o meu ponto final, o seu ponto final é na glória com Deus. Mas para isso a gente não pode perder a intensidade da flecha. Olha só o que Salmos diz. Salmo de número 127, capítulo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmos falando aqui, se referindo até como filhos, né, que nós temos que lançar os nossos filhos. A aljava é aquela bolsinha que fica aqui atrás das costas, que ele carrega para onde quer que ele vá, né? O flecheiro, ele carrega para onde quer que vá, e aí ele tira aquela flecha daqui com um arco e lança a flecha. E é exatamente isso. Deus tem nos guardado na aljava dele, mas quando Deus pega a flecha e lança, ela tem um único destino: é alcançar as vidas para o reino dos céus. Ela tem um propósito, e esse propósito é a minha e a sua vida, ser manifestada a glória de Deus neste lugar. E nós como flecha, nós não podemos perder a intensidade. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos, assim como a palavra diz, né? A gente pode até ter os dias ruins. Nós estamos abatidos, né? Mas não mortos, né? Às vezes a gente está parecendo que vai desfalecer, mas aí o Senhor vem e fala, não, dá mais um sopro de vida. Levanta, restaura, renova o ânimo, a fé. A fé vem por ouvir. Então, se você está aqui, você está se alimentando, você está dizendo, Senhor, o Senhor está me lembrando essa noite, que eu sou uma flecha, que eu sou um escolhido, mesmo com meus defeitos, mesmo com as minhas imperfeições, não me deixa desanimar. Alimenta, Senhor, a minha alma, que tanto precisa, Pai, do confronto, para mim continuar. Glória a Deus, aleluias. E quando você fizer, não espere nada em troca. Não espere. Porque Deus, Ele vai te recompensar. Se é aqui nessa terra, eu não sei. Ah, pastora, mas aí você vai me desanimar. Eu estou fazendo e não vou receber nada nessa terra? Vai. Está faltando roupa para você vestir? Está faltando um pão, a água para você beber? Ele prometeu suprir a minha e a sua necessidade. Se Ele tem colocado a cerejinha do chantilly em cima, glória a Deus por isso.
E não que você não vá receber, porque eu creio que Deus tem muitas promessas com riquezas dessa terra, e eu creio que elas virão para os filhos de Deus, aqueles que temem, aqueles que têm guardado a palavra, para fazer por muitos, para levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Eu creio, nós precisamos do recurso, e eu creio que Deus tirará da mão daqueles que não têm tido sabedoria para colocar nas nossas mãos. Eu creio, só que sabe por que ainda não tem chegado? Porque Ele está aperfeiçoando o meu e teu coração. Ele está moldando a minha e a tua vida, para que na hora que isso aconteça, você não se corrompa pelo ouro e pela prata. Ele vai saber onde está o teu coração, e Ele vai dizer: agora você está pronto para ir. Agora eu entendo que o seu coração está firmado na minha palavra. E assim Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer isso sobre as nossas vidas. Abre comigo rapidinho aí o livro de Atos. Irmãos, Deus foi me dando essas passagens, eu fui navegando, eu fui lendo, eu fui viajando. Eu costumo dizer aqui, né? Quem me conhece mais tempo, parece que passa um filminho assim na minha cabeça. Eu vou viajando quando eu vou lendo a Bíblia, né? Pastor, é assim também, eu vou. Sabe quando você vai imaginando a cena daquilo que você está lendo, como que era, sabe? Eu fico imaginando. Em Atos 27, capítulo 27, versículo 22. O Senhor me fez lembrar dessa passagem. E olha só o que ela diz. Atos 27, 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegaram contigo. Paulo indo a mando de Deus, ao mando do nosso Senhor, começa aquela tormenta, aquele rebuliço no mar, e aí eles já sem comer, eles preocupados que todo mundo ia morrer. Que o anjo do Senhor diz a Paulo: não se preocupe, que em nenhum fio de cabelo acontecerá nada, somente ao navio, porque eu tenho um propósito contigo. Você chegará a César e fará o que eu te mandei. Eu quero te dizer o seguinte, meu amado: o mar pode estar agitado, você pode estar passando pela pior situação que você já passou, mas Deus manda te dizer essa noite: com nenhum fio da tua cabeça acontecerá nada, porque isso é para a glória de Deus. Deus não colocou um ponto final na tua vida, é propósito de Deus. Enquanto Deus não colocar um ponto final, não temas. Não temas, por mais que as situações que você tem vivido, aquilo que mais tem te afligido, foi algo que você causou, foi algo que você plantou. Deus está dizendo para você: eu não te isento da consequência, mas eu estou contigo todos os dias das aflições, eu estou contigo em todos os choros, em todos os risos. Ele não vai te isentar de passar da consequência, mas Ele está com você. E quando o diabo estiver rindo, dizendo: olha aí, ela está se preocupando, olha aí, ela está temendo, ela está achando que não vai dar, Deus, Ele vai olhar e vai falar: amado, mal sabe você daquilo que eu tenho para a minha vida, para a sua vida. Mal sabe você. Eu estava vendo esses dias um estudo. As pessoas costumam dizer muito que Satanás é inimigo de Deus, né? É concorrente de Deus. E não é. Sabe por que não é? Porque, como o bispo já disse aqui, é desleal. Satanás perderia, e perdeu. Ele pode tentar
E essa é a chave que Ele tem encontrado ainda sobre as nossas vidas. Porque Ele sabe que o nosso emocional vai ser abalado. Porque Ele sabe, Ele conhece a palavra. Ele sabe quem Deus é, Ele sabe quem Jesus é, Ele sabe quem o Espírito Santo é. Mas nós, como filhos, nós não temos ideia, nem 1%. Porque se a gente tivesse a convicção de quem Ele é, a nossa alma não se abateria tão fácil. A nossa alma não desistiria tão fácil. E eu quero dizer essa noite para você que o Senhor está te lembrando, assim como o Senhor me lembrou essas semanas, que pode estar tudo dando errado, você pode não estar vendo saída, mas Deus é o Deus do impossível. Não há situação na área financeira, não há situação na saúde, não há qualquer situação que possa contra o agir do nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos prova viva do que está acontecendo. A terra tem se mostrado. Você tem dúvida ainda do que a palavra diz quem você é? Do que está acontecendo? Isso tudo que está acontecendo é bíblico. Está jorrando água no meio do deserto, irmão. Está jorrando água no meio do deserto. A palavra está se cumprindo. E por que você não acredita quando Ele diz que você é o que a Bíblia diz que você é? Você é mais que vitorioso, não turbe o vosso coração. Você é uma flecha. Tem aquele louvor, eu não lembro de quem é. Como uma ponte sobre as águas, né? Como o caminho no deserto, não é isso? Sonda-me. Assim nós somos. Assim nós somos nas mãos do Senhor. Nós somos o que nós temos que ser, porque Ele já sabe do nosso amanhã. Eu não sei do meu amanhã e não sei do amanhã de vocês. Mas não desanime. Não deixem de fazer por aqueles que Deus tem colocado perto de você. Mas pastora, está difícil, eu não aguento mais, pastora. Não dá, eu falo e não acontece, não tem mudança. Não desista. Enquanto Deus não mandar você parar, não pare. Invista tempo, invista paciência, porque Jesus fez tudo isso com os discípulos. Ele foi o mestre dos mestres. E nós temos Ele aqui essa noite para aprender com Ele. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver a glória de Deus, mas não quer se esvaziar. Todo mundo quer ter intimidade, mas não quer pagar o preço. E é uma matemática que não bate. Porque para acontecer essas coisas, precisa haver um posicionamento. Deus está te cobrando. Deus está te cobrando. E até quando você vai ficar na mesma coisa, na mesmice? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Quando eu estava pensando nisso da flecha, olha como a gente é. Vou contar isso para vocês, porque tudo isso passa na nossa cabeça. E como eu digo, eu sou bem sincera naquilo que eu penso, naquilo que eu estou vivendo. Quando aconteceu tudo isso, que o Senhor falava muito acerca de flecha comigo, o que acontece quando o arqueiro ali, ele coloca a flecha para impulsionar a flecha? O que ele faz? Ele puxa para trás. E muitas das vezes, eu pensei nisso, eu falei, Senhor, parece que eu estou retrocedendo. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu estou errando, eu estou pecando. Mas o retroceder não significa que você está caindo, que você está sendo abatido. O retroceder significa que você está ganhando intimidade, está ganhando impulso para que a flecha chegue no alvo. Você entende a questão da gente olhar tudo com um lado bom?
Mas, Senhor, está acontecendo isso de ruim. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está ministrando na minha vida, Senhor? O que eu preciso aprender?